Então tá, bem, primeiro lugar, quando a gente for posicionar os galhos dessa árvore, a gente tem que pensar o seguinte, a árvore como um todo, o que que ela tem? Vários pontos de característica da espécie e de que eu quero que apareça na estilização dessa árvore. Se eu fechar ela toda triangulada e bem fechadinho, esses galhos, o que que eu vou fazer? Todos esses detalhes de madeira seca aqui dentro vai sumir, porque vai quando fechar, meio que some mesmo. Porém, eu posso deixar alguns vazios, que de vazio não vai ter nada, né? São vazios com objetivo, que vai ter, quando você olhar, ele vai dizer por que realmente ele tá sem massa verde. Então, a proposta que é dessa árvore é fazer ela como ela já me pede, a base é assim, eu não vou ficar virando mais ou tentando fazer ela para frente. Eu gosto de trabalhar na planta meio que o que ela me pede, então eu vou puxar o máximo. Ela vai ser uma semi-cascata, tá? Extremamente orgânica, né? Bem rústica, vamos dizer assim, né? E eu quero puxar a copa a partir daqui. Só que eu tenho muito detalhe aqui em madeira. Poderia puxar daqui? Sim. Como ela fez um galho aqui, eu ainda vou deixar esse galho aqui. Eu vou deixar um verde que vai dar um equilíbrio, porque o lado de lá vai estar um verde muito forte. Ela tem uma base grande aqui, então ela segura aquele verde de lá. Mas, às vezes, só um simples galhinho verde aqui já dá uma segurada na árvore inteira em questão de visão. O que tu acha, Tiago? Com certeza. Equilíbrio. Equilíbrio. O equilíbrio é importante, senão você vai olhar sempre para aquela planta, não interessa o vaso que ela vai estar, porque o vaso também dá aquela escorada, vai olhar e vai achar que a árvore está caindo. E tu tem que olhar e achar que a árvore está firme, ela está segura. Mas ainda mais uma árvore velha dessa, não vai olhar, pô, parece que ela foi colocada ali agora, porque ela está querendo cair. Então, eu vou dar uma posicionada nela, usando esse galho já meio que quase que eu posicionei. Então, eu vou só dar uma ajeitadinha. Pronto. Essa é a minha linha daqui. E aqui é onde a gente vai fazer uma triangulação. E não vai ser um triângulo equilátero, né? Porque o triângulo equilátero, ele meio que deixa monótono. E eu não faria um sacrilégio desse numa árvore tipo essa. Aqui eu vou começar a fazer aqui até o pedaço, o ápice eu vou deixar para depois eu faço a base e venho até ali. Poderia começar por lá? Sim, mas não vou. Fica um equilíbrio assimétrico, né? Que equilíbrio assimétrico. Exatamente. Trabalha uma diferença quase que de 1/3 da altura da planta entre um patamar. Você tem como repetir isso aí de forma mais alta? fala isso aí para nós aí. O equilíbrio assimétrico, ele quebra a monotonia visual, né? Ele dá mais charme para a planta. Tem plantas, por exemplo, assim, o Fabiano tem alguns sumôs ali, né? Aquele sumozinho de oliveira, quando é uma planta muito pequena, muito atarracada, parece que ele pede uma simetria. Mas uma planta dessas, totalmente orgânica, com movimentos mais aleatórios e tudo mais, tem que trabalhar com a simetria na copa, porque aí ela acompanha esse movimento, essa quebra de monotonia que ela tem, né? Essa quebra visual. E aí quando você dá uma diferença de altura entre patamares, principalmente o primeiro patamar e o segundo patamar, ele auxilia nessa distribuição de peso, né? O peso visual. Isso aí. Depois de tudo posicionado, a gente vem cortando e delimitando, né, para formar aquela silhueta. Mas por enquanto, a gente vai só colocando no lugar e eu vou meio que espiralando ela. Ó, esse aqui seria o galho de fundo real dela. Então, esse aqui eu deixei ficar um pouquinho mais grosso e eu vou mexendo nele. Eu gosto de fazer, como nós estamos trabalhando principalmente com planta tropical, eu gosto de fazer esse movimento vertical e o movimento horizontal dos galhos. Não demais, tá? Porque é uma coisa até meio antinatural. No meu caso, né, como eu gosto de trabalhar. Tem gente que trabalha bem acentuado isso daí, em escolas, trabalha de forma e fica muito legal, mas a gente tem uma forma também de trabalhar aqui e que fica legal também. Então, muito cuidado para não começar a estourar os brotinhos, tá? Muito cuidado agora aqui, sempre tomando conta disso aí.
Botar no lugar é posicionamento dos galhos é uma parte quase que mais legal, né? De fazer bonsai. Eu gosto bastante. Uma coisa que às vezes quando a gente é iniciante ou quando a gente é pão duro, assim, nem eu, o cara já vai cortando os galhos mais curtinhos ali, achando que, tipo assim, eu acho que esse galho não precisa ser tão comprido, né? E aí já corta para economizar arame, né? Aí não precisa ir com arame até lá no final, porque às vezes aí o cara passa arame até o final do galho e aí depois vai lá e corta metade do arame fora, né? Aí esse cara é meio pão duro, o cara faz isso, mas às vezes o cara perde o trabalho de shape da planta, né? De fazer o desenho dela. Quem nunca, né? Pô. Quem nunca? Aí espera mais uns mesinhos até equilibrar de novo para poder... Espera, exatamente. Pulo do gato é isso aí mesmo. Tem gente que vai lá e já vai podando tudo, porque, daí eu não preciso passar arame. Aí daqui a pouco, o ideal, passa arame em tudo que possa fazer parte da tua copa. Depois tu analisa, isso aqui eu não vou querer que faça parte, então eu vou tirar. Aí é outro caso. Porque quando tu tá com ele longo, que nem eu tô fazendo aqui, eu tô ajeitando e eu tenho material para trabalhar. Eu tenho bastante material para trabalhar, então eu vou mexendo, vou posicionando. Depois se eu ver, isso aqui ficou longo, isso aqui eu não gostei, então vou lá e tiro. Mas tem disso daí, bem lembrado, Tiago. Sempre que eu vou fazer, tem alguns galinhos que são mais curtos. Esses galinhos curtos eu deixo para... Tá ouvindo, voltou. Entendeu? Então tá, deu uma pausinha, né? Então eu vou voltar um pouquinho. Então, fazendo, consegue ver isso daí aí, Thiago? O quê? Os patamares, assim? Sim, então, possível de ver. Então, o que acontece? Eu tento fazer sempre de igual distância as ponteiras, embora a gente saiba que lá na frente vai vir muito mais ponteirinhas e a gente vai acabar abrindo isso daqui. Mas sempre igual, porque na estilização você já vai ver um equilíbrio e um capricho maior, né? Então, mais ou menos a mesma distância para poder já dar aquela triangulada, a base, e a parte média, provavelmente esses brotinhos vão fazer, né? Onde a gente vai ter uma grande ramificação no futuro. E um galinho ou outro já começa a sair aqui, que ele vai meio que triangular esse patamar. Então eu posicionei ele aqui, porque aqui eu quero que ele fique e não saia muito para cá, porque eu quero esse conjunto de gin de madeira morta fique em evidência também. Esse daqui é um patamar baixo, é o mais baixo da minha triangulação. Então ele vai ser aqui. Esse vem para cá, mais alto. Então ele vai estar em níveis diferentes exatamente por causa disso. Porque eu quero que olhem aqui, eu quero que olhem essa madeira. Eu não vou deixar isso daqui lá dentro esquecido, que daqui a pouco acaba se acabando. Então eu vou para esse aqui agora. Vou abrir, vou puxar ele um pouco para cá, que é onde vai ser a minha frente. Eu vou puxar ele para cá, não vou deixar ele todo lado. Aqui eu já tenho fundo o suficiente para dar aquele baquezão aí, fazer o 3D dessa árvore. E aqui eu já vou fazer, não está com muita ramificação ainda, lógico que essa planta tem muito ainda para se desenvolver, mas já vou dando um movimento, já vou ajeitando, porque daqui a pouco é muito rápido, provavelmente verão que vem, ela já vai estar, aqui ela tem primários, secundários e alguns terciários, mas para ter 4, 5 a 6 em um ano é bem rápido, então ela vai agir bem rápido. Então já foi posicionado a ponteira dela aqui, que é a parte de baixo, o fundo mais alto, o fundo mais baixo. Então aos poucos a gente vai vendo aqui. Agora eu vou posicionar isso aqui, já vai fazer parte da frente da minha árvore. Trazendo para vocês aqui, isso daqui vai ficar em evidência. Mas é o mais legal? Não, o mais legal é essa parte aqui. Então isso daqui eu tenho que deixar meio que aparecendo. Isso daqui eu vou botar para baixo, mas eu quero que vejam esse conjunto de gin natural, lembra? Então eu vou baixar aqui um pedaço de arame do nada. Do nada aparece um pedaço de arame. Então eu vou puxar essa base aqui. Muito cuidado, tá, gente? Porque, embora ele ainda esteja um pouco tenro, mas pode quebrar. Mas é um galho maleável, não é um galho bom? É um galho maleável. Só que assim, tu trabalha com uma planta bem
Voltou. Então vamos lá, vou posicionar aqui. Muito cuidado para não quebrar os galinhos, como a gente estava conversando agora com o Rodrigo aqui. Faz os movimentos para cima, movimento para baixo e os movimentos laterais. Aí fica bem, como diz o... Como é que é? O Diego fala que é aquele estilo mordido pela vaca. Estilo mastigado pela vaca. Então, se fizer muito forte isso, né? Tem adeptos, vamos dizer assim. Eu já gosto de fazer uma coisa mais suave. O cara mais velho, né? Não gosto muito dessas coisas muito. O importante é montar em cada triangulação, em cada patamar, uma base e aí sobe com ela. Depois a gente vai podando. Ó, vai vendo, a gente já vai ajeitando. Esse galho aqui, ele provavelmente vai ter que fazer a base de cá. Porque se eu deixo esse galho aqui, ele tapa muita coisa minha aqui. E como já vai ter esses aqui na frente, que eu vou inclusive diminuir, que é o capacete dela que vai ser forte, esse aqui eu vou dar uma puxada para cima. A estilização, gente, é uma coisa totalmente do gosto de cada pessoa, das experiências que tem. Então, não necessariamente o que eu estou fazendo aqui, o Thiago faria, o Rodrigo, você que está olhando aí faria. Então, cada um tem... Nem o Rodrigo faria. Uma coisa que facilita quando tu vai pensar na planta é tu sempre pensar na silhueta dela, né? Na silhueta que tu quer que ela tenha no final, né? O desenho final, se tu pensasse que é só um preto e branco ali e tu tá vendo só o contorno, aí tu vai levar a posicionar os galhos, aí entra dentro do que tu falou, né? A maneira como tu vai trabalhar os galhos fica ao gosto do freguês, mas a silhueta, o desenho final da planta... Isso aí. Alguns galhinhos aqui a gente precisa dar uma torcida maior. Estou achando estranho que eu não preciso botar mais arame, mas tá bom. E uma planta, quando já tem esse tronco mais desenvolvido, essa linha de tronco mais desenvolvido, ela fica... Não é que fica mais fácil de estilizar, né, Fabiano? Mas parece que ela já te dá uma direção. Quando tu pega um tronco reto, uma coisa assim, aí tu vai ter que desenvolver ali um estilo e às vezes tu acaba ou indo além ou não atendendo uma linha perfeita, né? E quando ela já, né? Quando ela já tem essa expressividade, ela já pede, ela já chama uma linha, né, de trabalho, né? Às vezes tu olha assim, tu realmente é uma planta artisticamente olhando, tu tem como errar também, porque é o teu gosto, mas é uma planta que muito expressiva. Então tu te empenha até mais em fazer alguma coisa que realmente... Não vou pegar e fazer uma coisa muito reta, uma coisa muito... Acaba aproveitando mais coisas. Isso é importante, cara. Tu aproveitar coisas que, dependendo de uma planta, se fosse feita em cultivo, tu poda, por quê? Porque os procedimentos normais para um estilo tal é assim. O galho aqui não é para ter. E quando tu pega uma coisa feita pela natureza, uma coisa que tu tens que imaginar ela na natureza. Só que, lógico, tu vai sempre usar a base dela. Isso aí depois eu vou falar sobre a criatividade, eu vou dar um toque sobre isso aí. É um ponto muito importante mesmo, cara. Então, estão percebendo que eu já estou vindo aqui para o ápice e já estou espiralando ele aqui, né? Então, onde ele está muito longo, a gente dá uma curvada, ele acaba diminuindo um pouquinho. Isso aqui, gente, é uma linha, né? Porque são praticamente aqui, primários e secundários. Então é uma linha, vai sair muita coisa aqui. E eu tenho como modelar muito ainda, a partir disso que está saindo. Então, tá bem tranquilo ainda. O trabalho ainda é um trabalho júnior, vamos dizer assim.
Nossa, mas a planta que não é júnior, a planta é uma planta muito velha. Mas o trabalho é jovem. O trabalho tem uns 3 anos nessa planta aqui. Desde que eu recebi, ela está saindo dessa brotação. E eu comecei com seleção e tudo mais. Lógico, tem que sair não pode sair do zero, né? A espinosa, ela demora em média quanto tempo aí para responder em brotação? Por exemplo, tu recebeu ela, né, logo que ela foi coletada, e ela leva mais ou menos quanto tempo para responder em brotação e tudo mais? Cara, varia muito. Eu já tive planta aqui que ficou quase 1 ano. Tive umas que chegaram a ficar um pouquinho mais de 1 ano para sair o primeiro broto, já estava contando como morta. Todo mundo tem essas histórias de espinosa. E já tive planta que recebi, foi tipo 4, 5 meses, nas mais rápidas, mas nunca mais que isso. Só que um detalhe legal, que é? Deixar para receber esse tipo de planta em épocas quentes, passada a primavera. Fazer... Aqui pro sul, se tu receber ela no inverno, ela se judia muito, né? Judia e já perdi bastante. Então tem que cuidar pra caramba. Não teve uma espinosa tua aí que tem uma história até que tu fez um xaria, tu fez um gin, desculpa, num galho, e o galho rebrotou depois? Teve um monte. Se tu deixa um fiapo de verde, ele brota. Essa planta, ela é meio triste no início para brotar, depois de uma coleta. Depois que ela brota e ela pega bem, às vezes eu limpo um xari que estava saindo um broto. Eu limpo ele para não vir mais, vou lá, corto, brota, e brota, e brota. A bicha é encrenca. Então, posicionamento é basicamente isso.